A maioria das estratégias de marketing e vendas que a gente vê aqui no digital, elas estão voltadas para o mercado de produtos. Mas e serviços? Como é que a gente faz para vender serviços? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Ana. A gente fala aqui no canal sobre negócios digitais, criação de conteúdo e outras coisinhas mais desse universo de empreender no digital. Quando eu comecei, há 7 anos atrás, no mercado de lançamentos, eu havia recém saído do mercado de lançamentos e eu decidi empreender. E a primeira coisa que passa pela cabeça da gente é: vou criar um infoproduto e vou vender. E lá vai eu me aventurando no mercado de infoprodutos. Gente, eu tenho uma aversão a processos longos, burocracia. E criar o produto, ele requer várias etapas. Eu trabalhava no mercado digital e eu sei que precisava de todo um processo para aquilo ali ser construído. Então, são várias etapas que envolvem a criação do infoproduto. No entanto, eu insisti nesse processo e acabei travando. Eu não conseguia dar um passo a mais, que era muita coisa para resolver, era muita coisa para pensar. Era página de vendas, era aulas para criar, era plataforma para cadastrar, era capas, era design, era tanta coisa para ser feito. E aí eu falei: não vai dar certo nesse momento criação de infoproduto, eu vou vender agora os meus serviços. Porque eu precisava de caixa rápido, eu precisava fazer dinheiro, porque eu tinha acabado de sair de uma agência, a água começou a bater na bunda, literalmente. Eu precisava sair daquela situação financeira e eu decidi então vender os meus serviços enquanto eu desenvolvia o meu produto. E aí foi que eu deparei com um problema que emerge lá das profundezas, que é como eu vendo os meus serviços. Porque infoproduto eu sei, várias formas e estratégias, mas e os meus serviços? Como é que eu vendo? E foi aí que eu desenvolvi 5 etapas, de forma meio que intuitivamente assim, para eu conseguir vender. E é a forma como hoje eu vendo as minhas mentorias, que tem um ticket muito maior, mas é a forma que eu utilizo até hoje para vender as minhas mentorias, que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiro passo: no mercado de lançamento, a gente tinha um costume de fazer o mapeamento da persona, né? A gente precisava fazer isso para poder entender quais eram as dores ali e levantar quais eram as palavras, quais eram as promessas, qual era a oferta que a gente ia fazer para poder aquele lançamento dar certo e as pessoas comprarem. Então eu já tinha mais ou menos uma noção de como eu ia fazer esse mapeamento da persona, que hoje eu ensino dentro das minhas mentorias para as minhas mentoradas. Mas eu fui garimpar. Então, eu fui atrás de procurar saber um pouco mais das dores dos meus clientes, dos meus potenciais clientes. Eu fui nos meus concorrentes, pesquisar nas caixinhas de perguntas que eles deixavam ali nos destaques salvos. Eu ia procurar saber quais eram as perguntas que estavam sendo feitas e anotava tudo. Eu procurava em plataformas como Google, plataformas de busca, no YouTube, alguns temas. E no YouTube, a ideia era: eu olhava os comentários dos vídeos, porque geralmente eu encontrava uma pérola ali, alguma pergunta, ou alguém comentando ou questionando alguma coisa, ou uma dificuldade que tinha, e eu ia anotando tudo. Então eu consegui construir um mapa da minha persona, mais ou menos quais eram as dores que afligia ela, quais eram os desejos dela, quais eram os desafios que ela tinha, quais eram as dificuldades que ela tinha. Eu fui fazendo um mapeamento daquilo ali. E uma vez que eu tinha esse mapa da persona pronto, eu fui para a segunda etapa, que era o quê? Como é que eu vou formatar isso? Como é que eu vou... Eu não tinha, no mercado de lançamento, a gente tem um processo em que a gente roda anúncio e tem um formulário para a pessoa preencher, e a partir desse formulário a gente consegue levantar todas essas dores, toda essa pesquisa que eu fiz, e depois a gente começa a transferir aquilo ali para a estrutura toda do lançamento. Eu não tinha isso, então eu precisava fazer com o que eu tinha na mão. Então, o que foi que eu fiz? Eu precisava formatar toda aquela informação que eu tinha, eu precisava mostrar para as pessoas usar de forma inteligente aquilo, que era através do conteúdo. Então, eu fui começar a construir conteúdo a partir daquelas dores, usando como gancho, como gatilho, aquelas dores, os desafios, os desejos que ela tinha, para poder abrir um espaço de diálogo, né? Abrir um espaço para que aquele cliente, aquele potencial cliente meu, além de se sentir atraído pelo meu perfil e fazer parte agora da minha base de leads, eu conseguisse também mostrar a ele aonde é que eu conseguia chegar, como eu conseguia resolver o problema dele. Então, uma vez que eu fiz essa elevação de consciência através do meu conteúdo, eu parti para a terceira etapa, que era tornar fácil o caminho dele para ele me encontrar, através do link da bio, através de formulário, através de site.
a criação de um site organizadinho, mostrando, falando um pouco sobre o meu serviço, um conteúdo fixado ali no perfil, explicando como é que funcionava o meu serviço. É óbvio que hoje não existe mais no meu perfil nem esse site e nem esse fixado, justamente porque eu precisei arquivar, porque hoje eu trabalho apenas com mentorias. E mentorias é um processo um pouco diferente, a gente não tem página de vendas, ao invés de algumas reuniões, porque o ticket é maior e tem todas aquelas implicações das mentorias. Então, eu passei a fazer isso, eu estruturei um site rapidinho, eu tinha comprado uma hospedagem no HostGator, e aí eu fiz um sitezinho ali, só explicando como era o meu serviço, o que é que eu tinha, o que é que eu ofertava, o que é que eu entregava. E eu coloquei ali para facilitar a contratação e o acesso. E também coloquei um fixado no meu perfil para poder justamente a pessoa ela entender e já ir qualificada para poder clicar lá e adquirir o meu serviço. Feito esse passo, que seria o passo de facilitar o caminho dela para mim, eu parti para a terceira etapa, que era vender. E aí que eu tava com um problema absurdo na época, que era o quê? Quando você vende em um lançamento, é uma venda meio que direta. Por quê? Porque a pessoa vai para uma página, ela compra ali e acabou. Você não tem contato com ela, a não ser no dia que você vai entregar o seu produto. Mas vender o serviço, eu precisava entrar numa call, eu precisava conversar com o cliente, eu precisava convencer o cliente para que ele comprasse meu serviço. Não era uma venda direta, ele clicava lá e comprava. E muitas vezes o cliente ele queria fazer uma reunião para poder, antes disso, contratar o serviço, decidir se ia contratar o serviço. E aí eu entrei em parafuso. O que é que eu vou fazer para vender esse serviço, para fechar o negócio quando o cliente chegasse? E aí eu fui atrás. Eu sou, assim, fissurada em livros. Eu leio muito. Eu gosto de ler. E eu descobri uma técnica chamada spin selling, que existe desde 1988, essa técnica, que consiste em 4 etapas. E aí depois, se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo só falando sobre o spin selling, que é essa técnica de vendas, que ela consiste em 4 etapas e 4 perguntas estratégicas que você fala, e existe uma ordem certa para fazer essas perguntas, para que o cliente, enfim, ele feche o contrato com você. E aí chegou a minha primeira cliente, que foi uma indicação de uma amiga dela que já me seguia através dos meus conteúdos. E, gente, quando eu comecei a formatar os meus conteúdos, eu fazia conteúdo de tudo quanto era jeito. Eu testei todos os formatos possíveis para se fazer conteúdo, para testar o que é que funcionava, para testar o que é que meu público queria. E, enfim, veio a minha primeira cliente sem indicação. Quando ela chegou, eu precisava aplicar esse spin selling. Estava marcada a reunião e eu treinei bastante. Fiz um roteiro, um scriptzinho de como é que eu ia fazer. Abri no dia da reunião o script ali na tela do computador e comecei a desenvolver o diálogo ali com ela, seguindo a ordem certinha do spin selling. Deu certo, a gente fechou a venda sem indicação, apenas com essa estruturazinha que eu tinha implementado. E aí, uma vez que eu tinha vendido, eu falei, pronto, dá certo, vamos repetir. E eu comecei a repetir. Mas o ponto é que, hoje, o meu modelo de negócio ele continua funcionando com o mesmo esqueleto, com a mesma estrutura que eu te dei. Hoje eu vendo mentorias com um ticket muito maior, eu vivo dessas mentorias e é óbvio que eu implementei hoje ferramentas que me ajudam, como o Calendar, para a pessoa já marcar a própria call, para eu não ter que ficar ali perguntando a ela dia e horário, a automação do ManyChat, a plataforma da QIFI que eu utilizo para que ela possa ter opções de pagamento, porque é muito difícil quando você vai vender um produto com um custo mais alto e passar para ela que tem que ser feito no Pix. Muitas vezes ela quer que facilite o pagamento para ela. Então eu uso a plataforma da QIFI para que ela possa ter opções de pagamento. Impulsiono os meus conteúdos de venda. Em nenhum momento eu deixei de impulsionar os meus conteúdos. Eu não faço tráfego ali direto na AdSense, mas eu impulsiono sim os conteúdos estratégicos, os conteúdos de venda, mas todas essas ferramentas são apenas suporte, são apenas um apoio. Eu não comecei usando elas, eu não comecei com estruturas gigantescas, eu não comecei com toda uma estratégia por trás. Eu comecei fazendo o básico, o feijão com arroz, o simples, bem feito. Você não precisa ter uma estrutura robusta, algo gigante para poder começar ou só começar a vender meu serviço depois que eu tiver tal coisa. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta serviços, que eu quero conhecer quem é você, eu quero saber quem é que me acompanha aqui no canal, quero conhecer um pouco mais. Se inscreva, ative o sininho para que você possa receber muito mais conteúdos como esse e também me ajudar muito, porque aí sinaliza para o YouTube que é um conteúdo de qualidade, eu consigo fazer muito mais conteúdos como esse para você. Até mais!